Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 13. Está escrito o seguinte: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, por favor, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não vejas a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos amados, os tempos mais difíceis da igreja cristã haviam começado, desde que Nero, com 17 anos, assumia o comando do Império Romano, no ano 54. Ele era um homem mau, perverso, devasso, sanguinário. Mandou matar inclusive a sua própria mãe. Desde que este homem assumiu o Império Romano, é que as nuvens escuras já se formavam no horizonte, anunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja. 10 anos depois que ele assumiu o governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia aconteceu no Império. A mais rica, a mais poderosa, a mais populosa cidade do mundo, conhecida como a cidade eterna, a capital do Império, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, é incendiada. Não um incêndio fortuito qualquer, mas proposital. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. E Nero assistia aquele espetáculo horrendo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, 70% da cidade tinha sido destruído. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados. Curiosamente, os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, e começa um verdadeiro massacre contra a igreja de Deus. Na época faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66, começa a guerra dos judeus.
porque em Cesareia Marítima uma sinagoga fora profanada, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma. E aquela guerra desigual dá início a um tempo de grande angústia para o povo de Israel, porque Roma manda para lá o general Tito para tentar contornar aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nério está numa situação insustentável com o Senado romano, e ele é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável, e Tito entra em Jerusalém, destrói Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, de que o templo, ampliado e embelezado por Herodes o Grande, seria completamente destruído, não ficando pedra sobre pedra. A cidade foi incendiada, os judeus foram massacrados, e ali se promove a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 crentes foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Esse homem foi chamado de o segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira cruel com que ele perseguiu os cristãos. Ele foi o primeiro imperador na história a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi esse imperador que deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos. João era pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, já um homem idoso. Nessas alturas, todos os demais apóstolos, todos, já tinham sido mortos pelo viés do martírio. João era o último sobrevivente do grupo apostólico, e Domiciano deporta para esta colônia penal, para esta ilha do Mar Egeu, de certa forma, para tentar calar a sua voz, e tirá-lo do meio da igreja, e isolá-lo naquela ilha de trabalhos forçados, fechando-lhe na terra todas as portas. Mas curiosamente, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Por pior que sejam os dias que estamos ainda vivendo, os homens não estão no controle da história, Deus está. Quem tem as rédeas da história é o nosso Deus, porque Ele é soberano. Ninguém pode deter os passos da igreja, ninguém pode destruir a igreja. É promessa do Senhor Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele viu as 7 igrejas. Porque na verdade o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja.
Domiciano pensou que ele estava no controle, que ele é quem tinha deportado João. Mas João tem uma outra visão dos fatos. Está escrito: achei-me na ilha chamada Patmos, não por um decreto de Domiciano, mas achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Os homens podem tentar o mal contra a igreja, mas Deus reverte isso em bênção. Os homens podem decretar o seu fim, e Deus diz: está apenas começando. Os homens podem pensar que estão jogando uma pá de cal para acabar com a igreja, mas é nesse momento que Deus abre as portas do céu e revela Apocalipse, o seu plano glorioso para a história e a consumação final da igreja, onde a vitória do Cordeiro e do seu povo. Chama a sua atenção para o fato de que, no versículo 13, João vê Jesus no meio da igreja. Oh irmãos, que verdade bendita, porque você e eu viemos aqui hoje só por uma razão: é porque Jesus está aqui. É por causa dele que você e eu viemos. Esse lugar, por mais bonito e aconchegante, não passaria de apenas mais um lugar. E este culto, por mais emocionante e tocante, não passaria de um mero encontro religioso, se Jesus não estivesse aqui. Mas Ele está aqui, é a promessa dele: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mas no capítulo 2, versículo 1, nós somos informados que Jesus não está apenas presente no meio dos candeeiros, Ele anda no meio dos candeeiros. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui andando entre nós. Andando entre nós, para nos sondar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos disciplinar, para nos consolar, para nos fazer promessas. É curioso que na medida que Jesus caminha no meio das 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas as 7 cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai, sua mãe não viram. Seu marido, sua mulher não viram. Seus amigos não viram. Seu pastor não viu. Mas Jesus viu. Você fechou a porta e apagou a luz, mas Ele estava lá. Luz e trevas para Ele é a mesma coisa. Ninguém pode ocultar nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Oh, como é consolador para o nosso coração, num ano de pandemia, de tanto luto, de tanta dor, de tantas lágrimas, saber que Jesus conhece a nossa tribulação, as nossas dores, as nossas noites indormidas, as nossas madrugadas insones, o latejar da nossa alma. Jesus sabe esta dor que você enfrenta.
essas lágrimas que rolam, e essas angústias que talvez você não conte para o amigo mais íntimo, Ele conhece. Mas Jesus me choca também, porque a avaliação que Ele faz da igreja é tão diferente da minha. Para a igreja mais pobre da Ásia, Jesus diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. Qual o conceito que você e eu temos de uma igreja rica? De uma igreja que tem um templo suntuoso, tem muitos membros, tem um orçamento financeiro robusto. Este é o conceito que nós temos. Mas é curioso que para a igreja mais pobre da Ásia, Jesus diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rica no céu. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. É digno de nota que a igreja mais rica da Ásia, que dizia para si mesma: eu sou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma, a igreja de Laodiceia, Jesus olha para essa mesma igreja e faz um outro diagnóstico: não, tu és pobre, miserável, cega, nua, rica na terra, pobre no céu. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus usou essa expressão para Pérgamo? Vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor, só perdia para Éfeso, que era a capital. E eu penso que quando Jesus disse isso, Ele estava se referindo a duas coisas. Primeiro, quando se disputa na Ásia Menor qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. Então, muito provavelmente Jesus está dizendo o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é a adoração do próprio Satanás, é o trono de Satanás. Mas em segundo lugar, muito provavelmente Jesus usou essa expressão porque Pérgamo hospedava o culto de Esculápio. Esculápio era o deus da cura, cujo símbolo era uma serpente. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas das suas doenças e venerarem Esculápio, representado por uma serpente. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem do deus da cura, isso vem de Esculápio. Muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem venera uma imagem, um Deus fabricado por ele, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, ele é barro, ele é gesso, ele é pedra, ele é prata, ele é ouro. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem olhos, mas não enxerga. Ele tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. Mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas é curioso que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das igrejas, e Ele tem elogios a fazer e Ele tem censuras a fazer. É curioso que para duas igrejas Jesus só faz elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Primeiro, para Esmirna, a mais pobre. Segundo, para Laodiceia, para Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para Laodiceia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre.
O que é importante para a igreja é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso, porque quem conduz a igreja em triunfo é o Senhor. Mas para 4 igrejas, Jesus faz elogios e faz censuras. Para a igreja de Éfeso, Jesus elogia a fidelidade doutrinária daquela igreja. Ela não suportava os falsos apóstolos. Ela era perseverante no sofrimento, zelosa da ética. Ela odiava as obras dos nicolaítas que induziam o povo à imoralidade. Mas Jesus diz para essa igreja também: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. 2 verdades precisam ser destacadas aqui. Primeira, nós não podemos agradar a Jesus como igreja se nós transigimos com a verdade, se nós negociamos a sã doutrina. A igreja não pode pregar aquilo que o povo quer ouvir. A igreja não pode tornar a mensagem mais palatável para agradar os ouvidos. Ela tem que pregar o evangelho puro e simples. Só assim ela agrada ao Senhor Jesus. Por outro lado, Jesus está alertando a igreja, a você e a mim nessa noite, que na defesa da verdade e da ortodoxia, da sã doutrina, nós podemos perder também o fervor espiritual. Ter luz na cabeça, mas não ter fogo no coração. Perder o brilho dos olhos. Botar a vida cristã no piloto automático. E de repente a vida cristã vira uma rotina, um mero costume. E aí a leitura da Bíblia já não mexe mais com você. Aí vir para a igreja não é mais uma experiência. Como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como diz o salmista, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Uma igreja para agradar a Jesus tem que ser uma igreja viva, viva, cheia do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus se dirige à igreja de Tiatira e elogia aquela igreja, porque agora, quando escreve a carta, ela tem mais fé, mais amor e mais obras do que tinha lá no começo. Mas Jesus diz para essa igreja: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, que induz o meu povo à prostituição. Agora notem comigo, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós poderíamos ser a igreja mais amável da cidade, mais acolhedora da cidade, mas se nos falta sã doutrina, essa igreja não agrada a Jesus. Em outras palavras, nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. A igreja precisa manter-se na verdade e fervorosamente amar ao Senhor Jesus. Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e ele elogia a igreja, porque o líder desta igreja, Antipas, por sua fé e fidelidade a Cristo, foi martirizado. O texto não diz como, mas a história prova que ele foi martirizado num boi de bronze, encandecido, queimado, dentro daquele boi de bronze em brasas. Porém, Jesus diz e alerta a igreja, que muitos ali estavam flertando com as doutrinas de Balaão, a prostituição. Isso me choca, me deixa perplexo, porque é na mesma igreja. Você tem gente tão fiel, que está pronta a morrer pela sua fé, e numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que traz os dízimos e as ofertas na mesma salva,
que participa da mesma mesa do Senhor, que canta os mesmos cânticos espirituais. Tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, numa mesma igreja. E o Senhor Jesus está dizendo: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para a igreja de Sardes, Jesus disse: tu tens nome de que vives, mas de estar morto. Tem uns poucos ainda que não contaminaram as suas vestiduras. E eu me choco com isso, porque o diagnóstico de Jesus é tão diferente do meu. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus olha e diz: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus olha e diz: não, você é pobre. Para a igreja que diz que está viva, Jesus olha e diz: não, você está morta. Para a igreja que é fraca, Jesus diz: mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então, primeiro, você não é quem você pensa que você é. Segundo, você não é quem as pessoas dizem que você é. Terceiro, você é quem Jesus diz que você é. Jesus não tem uma opinião a seu e a meu respeito. Jesus tem o diagnóstico. Ele diz: eu conheço, eu conheço. Agora eu peço que você vá comigo ao capítulo 3, versos 14 a 22. Porque agora, uma das igrejas, Jesus não faz nenhum elogio. É a única igreja que não recebe nenhum elogio de Jesus, apenas censura. A igreja de Laodiceia. E o que é mais chocante, irmãos, é que a igreja de Laodiceia é a igreja que faz a melhor autoavaliação. É a igreja que olha todos os aspectos da sua vida e dá nota máxima para ela mesma. É a igreja que reúne todos os seus membros e bate palmas para ela mesma. É a igreja que forma um grande coral diante do espelho para cantar: quão grande és tu. E esta igreja, Jesus olha e não tem nada para elogiar, apenas para censurar. Este texto nos apresenta 3 verdades. Primeiro, Jesus faz um diagnóstico, os versos 15 a 17. Segundo, Jesus faz um apelo, versos 18 a 20. Terceiro, Jesus faz uma promessa, versos 21 e 22, com base no verso 14. Eu quero tratar desses 3 assuntos com vocês. Primeiro, vejamos o diagnóstico. Por que Jesus usou as figuras que usou? Quente, morno, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio. Foi por acaso? Não. Jesus conhece o texto e conhece o povo. Jesus conhece a geografia e conhece a história. Vocês todos sabem que Laodiceia ficava e fica na região do Vale do Rio Lico. Era a região mais próspera da Ásia Menor. Hoje ainda a região mais próspera da Turquia asiática. Naquela micro-região, era uma região metropolitana, ficavam 3 cidades: Hierápolis, Colossos e Laodiceia, num raio de 9 quilômetros. Hierápolis e Colossos e Laodiceia eram tão próximas que quando Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses, ele ordenou que a mesma carta fosse lida na igreja de Laodiceia e de Hierápolis, porque era uma região só. Mas Hierápolis era e é mundialmente conhecida por causa das suas fontes de águas quentes. Lá tem uma montanha de rocha calcária branca, chamada de Castelo de Algodão, de onde brota águas quentes, mornas, para banhos terapêuticos.
Era a nossa Caldas Novas brasileira. Do outro lado do Rio Licco ficava Colossos, conhecida também por suas fontes de águas frias, e pessoas vinham tomar banhos terapêuticos em Colossos. Mas a maior das 3 cidades, Laodiceia, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas chegavam das montanhas por meio de aquedutos, chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico. E Jesus pega esse gancho e diz assim: quem dera tu fosses quente como as águas de Herápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele usa a figura do ouro puro para te enriqueceres? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados, dos ricaços da época. E Jesus está dizendo para essa igreja: vocês se orgulham do ouro de vocês, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Havia muitas fábricas de roupas, a lã negra era mundialmente conhecida, produzida na cidade. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico do mundo, da época. Havia um remédio quase milagroso na época, o chamado pó frígio. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamentos de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me deixa perplexo no texto? Não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê. Sugiro a vocês fazerem uma leitura das 7 cartas numa sentada só. E vocês hão de ver uma coisa: a igreja que mais recebe censura de Jesus, não recebe nenhuma censura de Jesus de problemas doutrinários. Não tem denúncia de falsas doutrinas, de falsos apóstolos. Não tem denúncia de doutrina de Jezabel, nem de Balaão. Não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem doutrinas erradas. Diríamos hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa, fiel à doutrina, mas está causando náuseas em Jesus. Olhem as 7 igrejas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus, como nas outras igrejas, de problemas morais. Tinha problemas morais em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes. Não tem problema moral em Laodiceia. A igreja goza de uma grande reputação interna e externa. A liderança da igreja não precisava se reunir para disciplinar membros. Era uma igreja ortodoxa, era uma igreja ética. Leia as cartas e vocês verão que não tinha problema de pobreza na igreja. A igreja era próspera, rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo já era rico. Leia as 7 cartas e vocês verão que num tempo de tantas angústias e perseguições, como acontecia perseguição religiosa em Éfeso, como acontecia perseguição política em Pérgamo, a igreja vivia em paz. A igreja era ortodoxa, era ética, era próspera e vivia em paz. Eu posso lhe garantir uma coisa: se você e eu morássemos naquela região, sabe qual a igreja que você e eu escolheríamos para frequentar? A igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja, em todos os aspectos. E Jesus olha para essa igreja e diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então só nos resta uma pergunta a fazer: o que é que Jesus viu nessa igreja que tanto angústia produziu no seu coração? Jesus só viu uma coisa: falta de fervor espiritual. Irmãos queridos, eu tenho, pela graça de Deus, percorrido o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, pregado em mais de 1.500 igrejas, das mais diversas denominações. Tenho pregado em igrejas ultraconservadoras,
Se uma mosca voar, você escuta? Tem pregado em igrejas ultrapentecostais, onde você precisa dizer: calma um pouquinho, calma, por favor, calma, porque senão ninguém escuta ninguém. E tem percebido uma coisa: não é estilo de culto que determina fervor espiritual. Falta de fervor espiritual pode estar num culto soleníssimo e num culto extremamente barulhento, porque o que impressiona os homens não impressiona Jesus. Às vezes nós aprendemos alguns cacuetes e achamos que esses cacuetes impressionam a Jesus. Às vezes a gente quer ser espiritual e dá uma tremidazinha na voz na hora de orar para achar que nós somos espirituais. Jesus não se impressiona nada com isso. Ele conhece a verdade no íntimo. E Ele está dizendo para você e para mim: eu conheço. Eu conheço. Oh, amados, eu não tenho dúvidas de que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira é de fervor espiritual, é de um coração aquecido, é de brilho nos olhos, é de amor a Jesus, é de amor à palavra, é de busca do poder do Espírito Santo, é de um revestimento do poder do Espírito Santo, é de um poderoso avivamento espiritual. Na verdade, a falta de fervor é tão chocante aos céus, que provoca náuseas no Rei da Glória. Mas depois que Jesus faz esse diagnóstico, Ele vai fazer um apelo. E no verso 18 Ele começa esse apelo de uma maneira surpreendente para nós. Ele diz assim: aconselho-te que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, colírio para ungir os teus olhos. Jesus se apresenta como um mascate, como um vendedor ambulante, que tem um produto importante e vital, e o preço é de graça. E Ele está nos ensinando um princípio aqui, porque você e eu conhecemos pessoas e igrejas que na busca de fervor se perderam, pelos descaminhos e encruzilhadas de tanto sincretismo religioso. E Jesus está ensinando para a igreja uma coisa: você sabe como é que você redescobre o fervor? Como é que você sopra essas brasas cobertas de cinzas e reacende as brasas e acende um fogo santo? Não é buscando as últimas novidades do mercado da fé, é se voltando para mim, porque Jesus diz: aconselho que te compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. O remédio para a igreja é Jesus. Quem pode restaurar o fervor da igreja é Jesus. Não há outro caminho, não há outra proposta, não há outra alternativa. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Quando chega no verso 19, Jesus tem uma declaração a fazer e uma ordem a dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu reconheço para vocês que é até constrangedor às vezes pregar nesse texto, porque ele não é politicamente correto. É uma linguagem até um pouco repulsiva, falar de náusea. Mas sabe por que Jesus está pegando pesado com você e comigo aqui? Porque eu não estou pregando um sermão diante de um auditório. Eu estou pregando esse sermão para mim, para você. Isso não é história. Isso é uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. E sabe por que o Senhor está pegando pesado conosco hoje? É porque Ele está dizendo para você e para mim: eu te amo,
Eu não abro mão da sua vida. Eu não desisto de você. Eu não fui para a cruz para gerar um crente fraco, apático, morno, insosso. Eu fui para a cruz, eu ressuscitei, eu voltei para o céu, eu derramei o Espírito Santo para produzir uma igreja viva, forte, poderosa, cheia do Espírito Santo. E a ordem para a igreja é esta: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, docemente Jesus se apresenta e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer. A igreja de Laodiceia estava tão feliz com ela mesma, tão satisfeita com ela mesma, que ela nem percebeu que Jesus estava do lado de fora. Tudo era feito por ela e para ela. Oh, irmãos, que terrível possibilidade. Quando Jesus diz: eu estou à porta e bato, essa ideia de bater e insistir, e continuar insistindo, e continuar batendo. Que Ele nos convide para cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear conosco é um milagre. E a única maneira do nosso coração ser aquecido, irmãos, é estarmos com Jesus, assentado à mesa com Ele. Porque é na intimidade dele que os nossos olhos se abrem. E quando os nossos olhos se abrem, o nosso coração aquece. E quando os nossos olhos se abrem, o nosso coração aquece, os nossos pés se tornam apressados. E os nossos lábios se abrem para dizer que Ele está vivo, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é a razão da nossa vida. E agora então, tem a promessa. O último lugar, a promessa. E no verso 14 ele diz por que ele tem autoridade para fazer a promessa. Estas coisas diz o amém. Jesus é a última palavra de Deus. Jesus é o ômega. Se você não escutar Jesus, não tem mais revelação para você. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Agora nos fala pelo Filho. Acabou. Se você não escutar Jesus, não tem mais esperança. Estas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira significa que o que ele fala, ele cumpre, e o que ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Estas coisas diz o princípio da criação de Deus, significa que ele é o agente da criação de Deus, e se ele do nada fez o universo, ele pode e tem poder para restaurar o fervor espiritual no seu coração. E a promessa é esta: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. A pergunta é: quem se assentará publicamente com ele no trono? Quem assentou-se com ele intimamente à mesa. Mais do que riqueza, que a igreja tanto gostava, Jesus disse para a igreja: eu tenho coisa melhor para vocês. Eu tenho o trono. Eu tenho o trono. Por isso ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há alguns anos, eu fui visitar essas 7 igrejas e fiquei com o coração apertado, porque estas 7 igrejas estão literalmente mortas, todas elas. Hoje não tem sequer nessa região 1% de crentes. E vocês sabem por que essas igrejas morreram? É porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas.
Daqui a pouquinho, em outubro, 31 de outubro, nós comemoraremos 504 anos de reforma protestante. A Europa não tem do que comemorar. O berço do protestantismo é hoje um continente pós-cristão. As igrejas estão morrendo na Europa. Eu estive na Holanda, e as igrejas da Holanda, até 1960, os templos estavam lá e as pessoas iam para a igreja. De 1960 para cá, em apenas uma geração, os templos estão vazios. Fui para a Escócia, berço do presbiterianismo. Para minha tristeza e dor, na capital do país, num dos mais belos templos evangélicos, quando eu entrei, não tinha púlpito nem bancos. Aquele templo era um bar. Um bar. Você vai para a Inglaterra dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica hoje. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa, irmãos? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, onde as grandes denominações protestantes estão desidratando, perdendo membros ano após ano. Seminários que formaram teólogos, missionários e pastores para o mundo inteiro, tomados pelo liberalismo teológico, ensinam ceticismo e não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que essas igrejas estão murchando, irmãos? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Agora olhem para o Brasil, e vocês verão denominações que já sucumbiram ao liberalismo teológico. E posso lhes garantir uma coisa: quando uma igreja subscreve o liberalismo, no mesmo dia ela já assina o seu atestado de óbito. Não tem esperança mais. Há poucos dias, um pastor me ligou chorando, e ele disse assim para mim: Pastor Hernandes, a minha denominação não batizou um crente por igreja por ano, em média. Olha para o Brasil, e você vai ver seminários teológicos que não creem mais que esse livro é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Olhem para o Brasil, irmãos, vocês verão mega igrejas, mega templos, com multidões e multidões, mas não tem evangelho, mas não prega sobre a graça salvadora, mas não prega sobre arrependimento, mas não se prega sobre o novo nascimento, mas não se prega sobre justificação pela fé, mas não se prega sobre o céu, não se prega sobre a graça. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão igrejas ortodoxas, mas que perderam o fervor, que perderam o primeiro amor, que estão apáticas, precisando de que recebam um sopro do Espírito de Deus, para tirar as cinzas e reacender as brasas. Oh amados, o que você e eu precisamos nessa geração é clamar aos céus por uma visitação poderosa do Espírito Santo, para vir e soprar sobre nós o seu sopro, reaquecer o nosso coração, inflamar a nossa alma, reavivar a nossa vida e trazer sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.